Fala, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de The One, que é a nova série britânica da Netflix. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Se inscreve aí embaixo pra fazer parte do canal e deixa o seu likeinho. É de graça fazer essas coisas e ajuda muito o meu trabalho. A gente tá com a meta de 100 mil inscritos aqui, fechou? Pode me seguir lá no Insta e no Twitter também. Você vai gostar muito do meu conteúdo lá no Insta. Não se preocupa que esse vídeo não tem spoilers. Pode até ter uma ou outra coisinha que eu comentar, mas nenhuma é uma revelação impactante sobre o enredo. Caso você não tenha assistido a série ainda, não tem problema ver esse vídeo, fechou? Dividida em 8 episódios de cerca de 40 minutos cada, The One conta a história de uma empresa que encontra geneticamente o seu par ideal. Pesquisas apontaram que, de acordo com o seu código genético, né, o seu DNA, é possível encontrar a pessoa geneticamente perfeita para você, e essa empresa faz aí esse match. E essa empresa é chamada The One, que é o título da série, e ela é comandada pela Rebecca Webb, que é uma geneticista. E a história aí da série começa a ser contada a partir do ponto que encontram o corpo do Ben Nasser, que é o ex-colega de apartamento da Rebecca, no fundo do rio Tamisa, morto, né? Então aí começa uma investigação para descobrir o que aconteceu com esse cara, como que ele morreu e tudo mais. E a gente descobre que a Rebecca, na verdade, tem um monte de coisas escondidas e ela tem uma ligação muito maior com a morte dele do que a gente pensa inicialmente. Baseada no livro de mesmo nome do John Marrs, nós temos aí uma distopia onde um match, né, entre duas pessoas acaba ditando completamente o comportamento delas de uma forma tecnicamente involuntária. Elas fazem coisas que elas são incapazes de pensar fazer, sabe? Coisas que elas nunca se sujeitaram a fazer antes, e tudo por causa desse match, né? Porque se a empresa dizia que o seu match era tal pessoa, é porque biologicamente aquela pessoa era perfeita pra você. Então as pessoas meio que saíam do próprio controle, sabe? Elas ficavam assim, meu Deus, ele é meu match, tem que fazer de tudo pra ficar com ele. Ou então, se elas já tinham um par antes, e daí, sei lá, o par descobriu o match, a pessoa que tem o par antes começa a surtar, sabe? Ela fica tipo, meu Deus, mas ele achou o match, como que a gente vai fazer? Tem que ficar com ele, eu quero ficar com ele, mas o match dele é outro. Enfim, uma loucura. Olha, eu não sei como é o livro, porque eu não li, mas eu acho difícil que o livro tenha exatamente a mesma estrutura que a gente viu em tela, porque isso não seguraria uma leitura. A história principal tem uma resolução quase que imediata, porque a gente sabe bem de cara, assim, o que acontece no fim. E as histórias paralelas, que é a da Hannah com o marido dela e o da investigadora Kate, não são estimulantes o suficiente. Eu acho que o ponto mais alto dessa série mesmo é a atuação, os atores são realmente bons. E o engraçado é que eu shippei muito mais a Rebecca com o James do que ela com qualquer outro par aí que ela teve ao longo da série. No final a gente tem até uma mini revelaçãozinha que poderia impactar um pouco mais, assim, a gente como espectador. Mas a gente já tinha uma noção de que a Rebecca é uma personagem fria, né? Que ela é capaz de muita coisa pra ela conseguir o que ela quer. Ela não mede as consequências e ela faria qualquer coisa pra atingir os objetivos dela de sucesso e poder. E aí, ela falou em um ponto da série uma frase que me marcou muito, que foi: homens fazem isso o tempo todo, por que eu teria que me desculpar? Ela quis dizer no sentido de que, assim, ela almeja, sim, poder e sucesso e tudo mais, e ela é uma mulher que almeja isso. E por que que ela tinha que pedir desculpa por querer isso, sendo que homens fazem isso o tempo inteiro e eles não têm que pedir desculpa? Então eu achei essa frase interessante e me marcou bastante. Mas o meu maior problema com essa série é o fato dela se escorar no fato dela ser uma distopia pra justificar as atitudes dos personagens, porque eu, pelo menos, deduzo que ela se escora no fato de ser uma distopia pros personagens serem completamente sem noção, porque senão não tem explicação nenhuma pra trajetória deles. Principalmente dos elencos secundários ali, né, que a gente tem esses outros dois núcleos além do principal da Rebecca, e assim, pra mim, a única explicação é a série se escorar no fato de ser uma distopia, então isso acaba ajudando o comportamento dos personagens a ser inexplicável, né, porque por causa do match, eles ficam, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E começam a meio que agir sem pensar. Porque se você for parar pra analisar o plot dos personagens, gente, o plot da Kate, que é a investigadora, ela é uma mala e não tem explicação nenhuma aquela relação com a Sofia. É completamente sem pé nem cabeça. Então, assim, pra tentar achar uma justificativa para aquele comportamento dela, a gente se agarra ao fato de que ela fica doida da cabeça por causa do match aí, porque isso acaba mexendo com o psicológico das pessoas. Se você não sabe o que é uma distopia, eu tenho um vídeo muito velho aqui no canal, que é da época que eu falava de livros, que eu explico a diferença entre distopia e utopia, né? Nós temos muitas distopias no mundo. 1984, né? O nosso querido Big Brother. A gente tem Jogos Vorazes, é uma distopia. Divergente é uma distopia. Laranja Mecânica é uma distopia que eu amo muito também. Enfim, nós temos muitos tipos de distopias diferentes, né? Que é uma realidade distópica, né? Pode ser pós-apocalíptica ou não,
que é quando é uma realidade imaginária, né, de como poderia ser naquele momento e por tal motivo, né, cada um passou por uma situação diferente, né, cada distopia tem o seu motivo de estar acontecendo, né, tem distopias tecnológicas, tipo Blade Runner, distopias totalitárias, como 1984 mesmo que eu falei, que a gente tem o Big Brother, que, tipo, é uma coisa utópica, só que não é um utópico bom, tipo Alice no País das Maravilhas, é um utópico ruim, sabe? Então, assim, querendo ou não, sendo uma distopia, a gente tem um universo que o comportamento das pessoas não é o comportamento adequado, né? E tudo isso por causa dessa questão aí, desse match que a The One faz. E, querendo ou não, a The One acaba controlando as pessoas, né? Se você parar pra pensar, é quase uma distopia política, porque a Rebecca, em determinado momento da série, ela ameaça uma política, falando que ela vai dar o match na filha da política com um cara errado. Então, assim, quer dizer, ela diz pra política que é aquele cara, mas na verdade não era aquele cara o match da menina. Então, assim, ela usa isso como uma forma de ameaça, sabe? Então, querendo ou não, acaba até sendo uma distopia política pelo fato de mexer com as pessoas, com o comportamento delas, e que ela pode usar o match contra as próprias pessoas. De um modo geral, eu achei a série pouco cheia, sabe? Ela não tinha muito assunto. Eles estenderam muito um assunto que podia ter sido resolvido no primeiro capítulo. Eu não sei quanto à história original, não sei se tem mais coisa no livro original pra ser trazido pra série, se eles já adaptaram tudo ou se eles mudaram muito do livro original. Mas, assim, eu achei bem cara de série que a Netflix vai cancelar. A premissa é legal, interessante. A Rebecca é uma personagem muito interessante. Ela é bem construída, ela é complexa. Ela é bem manipuladora, assim. E eu diria que o James também aí tem as suas características positivas. Ele é um personagem que tem coisas a acrescentar pra trama. Inclusive, no fim das contas, né, a gente acabou vendo que eles têm um laço forte de amizade. Eles se consideram melhores amigos, apesar de tudo e de todos os pesares da série. Mas, de resto, os outros personagens são extremamente esquecíveis. O Mark, que é o marido da Hannah, ele só servia pra ser marionete dela. Ele tem ali um plotzinho com a Rebecca em dado momento, mas, assim, não tem um desenvolvimento dessa história. E a série ainda deixou em aberto o match da Hannah, né, que é a amiga dela, que eu nem lembro mais o nome, mandou pra The One, né, pra saber quem que era o match da Hannah, e deixou em aberto isso pra uma possível segunda temporada. E a série ainda cometeu uma gafe que me irritou profundamente. Nós temos dois personagens na trama que eles falavam português de Portugal, então a gente deduziu que eles eram portugueses, até porque eles moram em Tenerife, que é a capital das Ilhas Canárias, que faz parte da Espanha. Ou seja, por mais que as Ilhas Canárias sejam muito mais perto do continente africano, as Ilhas Canárias pertencem à Espanha, então faz muito mais sentido um português que fica do lado da Espanha, né, Portugal do lado da Espanha, morar, né, nas ilhas que pertencem à Espanha. Enfim. Só que aí tem uma hora que o passaporte de um dos dois aparece na tela. E adivinha? Tá escrito Brasil no passaporte, e eu fiquei com ódio dentro de mim que eles colocaram dois personagens com sotaque de português de Portugal, né? Sotaque de português de Portugal, na série, e falar que eles são brasileiros. Gente, qual que é o problema de colocar que eles são portugueses mesmo? Sabe, me irritou o fato deles acharem que é tudo a mesma coisa. Eles falantes nativos da língua inglesa, eles sabem que o australiano não tem o sotaque de um britânico, eles sabem que o britânico não tem o sotaque de americano, e por aí vai, sabe? Então, assim, me irritou muito profundamente isso, sabe? Porque, assim, era muito melhor. Os dois atores são portugueses de Portugal. Por que não colocaram eles de Portugal, gente? Sabe? Nossa, gente, eu fiquei brava com essa história, de verdade. Porque, assim, é a mesma coisa de colocar um brasileiro com passaporte de Portugal. Os portugueses sabem que não é um português falando, sabe? Não foi legal isso. E, assim, eles não fizeram nem o mínimo esforço pra tentar ter um sotaque brasileiro, sabe? Eles têm um sotaque de português de Portugal. Eu sei que, assim, pra muitas pessoas isso pode ser uma bobagem, mas pra mim isso é uma questão, assim, muito chata, sabe? Pra mim é que nem as pessoas que acham que no Brasil a gente fala espanhol. Enfim. Lógico que de forma alguma eu tô ofendendo os portugueses, né? Pelo amor de Deus, eu amo os portugueses, tem um monte de gente aqui no canal que é de Portugal, que assiste, mas eu tenho certeza que eles também vão entender o meu ponto. Eles também não iam gostar de um brasileiro dizer ser português com sotaque daqui do Brasil. Sabe, a gente falante nativo de português, a gente já é tão excluído no mundo. Os nossos atores normalmente são colocados nas séries como falantes de espanhol, né? Como falantes nativos de espanhol, sendo que são portugueses ou brasileiros, enfim. E, cara, sei lá, eu fiquei indignada. Desculpa ser uma indignação descabida, mas eu fiquei brava. Enfim, eu não vou, assim, criar teorias sobre essa série, porque eu realmente acho que ela vai ser cancelada. Mas, caso ela seja renovada, eu acredito que a segunda temporada vai abordar aí a Rebecca jogando no ventilador toda a história de que o match pode não ser um match só, né? E tem ainda toda a revelação aí do match da Hannah, quem que seria e tudo mais.
Então, é isso aí. Eu acho que a série tem uma premissa interessante, mas ela não foi bem aproveitada. Eu acho que ela poderia ter trazido mais coisa. Eu acho que os dois protagonistas, e aí eu me refiro a Rebecca e ao James, eles são interessantes, eles são bons atores, né? Os atores que atuam, que interpretam os personagens. E os personagens em si são interessantes. Mas a trama, assim, nada incrível, foi previsível, assim, nada wow. E os personagens secundários são bem relevantes. Então, assim, acho que a série poderia ter sido muito melhor do que ela foi. É isso aí. E conta aí embaixo o que vocês acharam dessa série, se vocês assistiram, se vocês gostaram. Lembrando que essa é a minha opinião. Você pode ter amado a série, tudo bem. Entretenimento tá aí pra isso, né? Eu sei que tem gente que ama algumas coisas que eu não gosto, tem gente que odeia coisas que eu gosto e faz parte da vida, né? E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.